Glória a Deus. Boa noite, amadas. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. É uma alegria ter vocês aqui conosco nessa noite. Tenha certeza que o Senhor tem algo especial para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abra lá no livro de Lucas 8:43. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 8:43 em diante. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e o que estavam com o mestre: a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Usa-nos, Senhor, como um instrumento, Pai, nas tuas mãos, Pai, para trazer a tua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos orientar, Pai. Que o Senhor possa estar conosco. Espírito Santo, tu tens liberdade, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus. Vocês podem se assentar na presença do Senhor. Graças a Deus. Nós vemos aqui, amadas, uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, com uma doença. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher gastou tudo o que tinha atrás da sua cura, atrás dos seus recursos. Essa mulher fazia 12 anos que sofria. Imagine você, 12 anos, essa mulher sofrendo com esse fluxo, sofrendo com essa enfermidade. Essa mulher, ela não podia sair da sua casa para vir ao templo adorar o Senhor, porque ela era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa impura pela sua doença. Ela não podia. Imagine a vontade, o desespero de sair na cidade, mas principalmente de ir ao templo. E hoje nós temos essa oportunidade. Nós temos esse privilégio de estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. Quantas queriam estar aqui e hoje não podem? Quantas que perderam essa oportunidade? Quantas talvez foram chamadas, quantas talvez foram convidadas para estar aqui? E talvez a gente até se entristece às vezes, porque dizia: puxa, mas aquela amiga, aquele vizinho, aquela parente podia estar aqui. Podia, perdeu a oportunidade de receber a bênção. Só que, analisando a história desta mulher, ela não perdeu a oportunidade. Quando ela ouviu dizer que Jesus iria passar por ali, nada deteve essa mulher. Nada. A multidão cercava Jesus, porque aonde o mestre passava, a multidão vinha de trás. Todos queriam estar perto de Jesus. Só que ela não podia, porque a multidão olhava para ela, a multidão condenava ela, apontava o dedo para ela, porque ela não podia. Ali vai uma mulher impura, uma mulher pecadora. E nos dias de hoje, amadas, não é diferente. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa doente, alguém impossibilitado de vir na igreja, a Bíblia ainda nos diz que nos dias de hoje ainda existem pessoas que olham e apontam: o que será que fez? Qual será o pecado dessa pessoa?
importou com a opinião dos outros. Ela não se importou se a multidão ia apedrejar ela, se ia falar, se ia apontar o dedo. Quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, nada deteve ela. Ela estava fraca, ela estava triste, ela estava doente, mas ela disse: eu vou ao encontro de Jesus. Eu vou. Veja que ela não esperou Jesus chegar até ela. Ela foi até Jesus. E às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente espera alguma coisa de ruim acontecer com a gente, para a gente se aproximar de Deus, para a gente pedir perdão. Eu falo isso, amadas, porque eu vivi isso na pele. Eu vivi isso com a minha mãe. Ela foi acometida de um câncer e ela faleceu. E eu dizia: mãe, vamos para a igreja, vamos adorar ao Senhor. O Senhor tem todo o poder de curar, de restaurar. Mas não. Mas eu louvo a Deus que ainda nos últimos dias ela aceitou Jesus. Só que perdeu várias vezes a oportunidade, porque tinha um pensamento pequeno. Não tinha uma fé extraordinária como a fé desta mulher. Porque a fé dela era uma fé extraordinária. Quando ela ouve falar de Jesus, ela simplesmente corre ao encontro. E a fé dela foi tão grande que ela disse: se eu apenas tocar lá na orla, lá nos pés. Ela foi no lugar mais alto. Porque para muitos os pés é lugar de humilhação, de derrota, mas para essa mulher não. É um lugar de exaltação. Ela se prostrou e disse, tocou na orla. E imediatamente ela foi curada. Porque a fé dela era extraordinária. Ela tinha uma fé tão grande que ela disse: o mestre não precisa nem falar comigo, mas se eu tocar nele, eu sei que eu serei curada. E isso aconteceu imediatamente. E com nós não é diferente. Um único toque, uma única atitude pode mudar a história da nossa vida. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós tomamos uma atitude, isso pode mudar a história da nossa vida. E sabe qual é essa atitude? A atitude mais importante é quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque só Ele pode mudar a história da nossa vida. Só Ele pode mudar o rumo. Só Ele pode mudar um diagnóstico. Só Ele pode. Só Ele pode. Mas através da nossa atitude. Às vezes o Senhor sabe do que nós precisamos. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele precisa que nós abra o nosso coração. Ele espera que nós conte para Ele. O Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz, pedindo para Ele, contando os nossos segredos, contando aquilo que nós precisamos, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, toca nessa área, Pai. Se é uma doença, se é uma enfermidade, se é algo na casa, na família, com os filhos, Senhor, entra com a providência. Porque nós precisamos ter atitude. Não adianta às vezes a gente falar: hoje eu vou na igreja, hoje eu quero ir buscar a minha bênção, e ficar em casa. Falta atitude, falta decisão. E decisão às vezes impede a nossa bênção. A falta de decisão, a falta de atitude impede o milagre. Adia o milagre. Porque o que o Senhor tem para a tua vida, mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir, vai se concretizar. Mas é através da nossa decisão, é através das nossas atitudes que nós vamos decidir se a nossa vitória vai chegar antes ou depois. E a história dessa mulher é maravilhosa. Só que veja o que acontece no decorrer dessa história. O Senhor Jesus, Ele estava indo para a casa de Jairo fazer um milagre. Porque Jairo chegou desesperado aos pés do Senhor Jesus. Jairo chegou precisando de um milagre urgente. Jairo pediu primeiro:
Só que quem recebeu primeiro foi a mulher, porque ela teve uma atitude. Jesus estava passando, e se ela não tocasse em Jesus, Jesus ia continuar a sua caminhada. Ele ia até a casa de Jairo, porque era o caminho, era o destino dele, fazer um milagre na casa de Jairo. Mas quando essa mulher parou ele, tocou ele, ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E quando nós tocamos em Jesus, de tal forma que ele sente, ele para e diz: quem me tocou? No meio da multidão, milhares de pessoas estavam cercando, tocando nele. Mas ele sentiu algo diferente. Por quê? Porque alguém fez algo diferente. E quando nós fazemos algo diferente, nós chamamos a atenção de Deus. Nós chamamos a atenção de Jesus. Aquela mulher tocou no Senhor Jesus de tal forma, a ponto dela fazer ele parar. E qual é a forma que nós estamos tocando em Jesus? Nós estamos tocando nele de uma forma que ele está parando para nos olhar, parando para dizer: quem me tocou? Jesus, ele sabia quem tinha tocado nele, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Só que ele queria ver a atitude daquela mulher. E mais uma vez, ela não se acovardou e ela disse: Senhor, fui eu que te toquei. Fui eu. E aquele momento, mais uma vez, o Senhor olha para ela de uma forma diferente. Porque é muito fácil hoje a gente vir aqui, ouvir a palavra e às vezes sair da mesma maneira que entrou. Mas quando nós tocamos em Jesus de forma diferente, o Senhor, Ele está lá, Ele se levanta do trono para olhar. Ele olha e nesse momento Ele está aqui passeando em nosso meio e Ele diz: a Angelita está me tocando diferente nessa noite. Ele olha e diz: a Dair está me tocando diferente nessa noite. Ele olha para cada uma de nós e Ele sabe o que está lá dentro do nosso coração. Ele sabe lá no fundo, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Ele sabe o que está escondido lá no fundo, no oculto, o que talvez você não contou para ninguém, e talvez você venha sofrendo há muito tempo com alguma coisa que te aflige, que te oprime, que te entristece, e você diz: só eu sei o que eu tenho passado, só eu sei as lutas que eu tenho vivido. Mas o Senhor diz para nós essa noite que o lugar onde a gente mais sofre é a área que o Senhor vai mais nos usar para curar e para sarar outras vidas, outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós. Então, amadas, o Senhor, Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Porque o que você está passando, talvez, e talvez você diga: eu não estou passando nada. Mas algum dia você já ficou triste. Alguma vez na vida você já passou luta. E é nesse dia, nessa hora, aonde você chorava, aonde você clamava ao Senhor, é nessa área que o Senhor mais vai te usar. Porque Ele sabe que você já passou e você tem capacidade de ajudar outras pessoas. E talvez você diga: mas eu não tenho, eu não posso. E eu digo para você que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. E a palavra de Deus nos diz assim, nós aprendemos 3 coisas com essa mulher. Primeira coisa, ela não perdeu a oportunidade. Quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela não deixou para depois. Ela disse: não, é hoje que o meu milagre acontece. Ela estava decidida, ela sabia que naquele dia, naquela hora, ela ia receber o seu milagre.
O segundo, ela não ligou para a multidão. Ela não ligou para os comentários. Ela não ligou para os dedos apontados. Ela não ligou. Ela simplesmente foi. Porque ela sabia o que iria acontecer na vida dela. E quando nós sabemos o que vai acontecer na nossa vida, quando nós temos um encontro com Jesus, nada pode nos segurar, nada pode nos deter, porque Ele muda o rumo da história. E a terceira coisa, ela entendeu o propósito. Ela entendeu a ordem da chegada. Que não importa nada. Quem está pedindo primeiro? Como Jairo. Jairo chegou primeiro para pedir um milagre. Só que essa mulher chamou a atenção de Deus diferente, que ele parou. Antes mesmo dele chegar à casa de Jairo, ele parou porque alguém tinha tocado nele diferente. Ele parou. Porque é isso que acontece. Quando nós fazemos algo diferente, algo além daquilo que nós estamos acostumados a fazer, nós chamamos a atenção dele e ele para nos ouvir. E o que você está pedindo acontece porque ele sabe que você está fazendo algo que você não costuma fazer. Porque nós fazemos algo diferente, uma fé extraordinária. É isso que nós precisamos ter, uma fé ousada, ser mulher ousada. Não ligar, não ligue. Porque às vezes a gente está lá na casa se arrumando, e às vezes o marido não é convertido, os filhos, e lá vai ela de novo. Deixe que fale. Um dia eles vão estar aqui com você, porque aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida vai se cumprir. O que determina se a vitória vai chegar antes ou depois é a nossa atitude. É a forma com que nós estamos conduzindo o barco. É a forma com que nós estamos caminhando. Jesus estava com os discípulos mar adentro, e o barco estava afundando, mas Jesus estava dormindo. Mas o que importa não é se o teu barco está prestes a afundar, é se o mestre está dentro dele. Porque quando Jesus está no barco, ele não afunda. Ele pode até ir para um lado e para o outro, mas ele não vai afundar, porque ele está com você no barco. E uma fé ousada muda a atitude de Deus. Às vezes a gente vem pedindo algo para Deus há muito tempo, mas e o que nós estamos fazendo diferente para receber esse algo de Deus? Qual é a forma que nós estamos tocando nele? Qual é a forma? Nós estamos agradando ao Senhor? O Senhor tem olhado para nós e visto que nós estamos fazendo as boas obras. Às vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente não sabe pedir. E é a palavra de Deus que diz isso. Que às vezes a gente pede mal, de forma errada. Mas para isso, nós estamos aqui para aprender mais. Cada vez que você vem à igreja, seja numa rede de mulher, no culto de quarta, de domingo, o Senhor, Ele trata com você de forma diferente. É como o pastor sempre diz, não importa quem está aqui. O que importa é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor é fiel. E às vezes, quantas oportunidades nós temos perdido? Uma oportunidade às vezes de emprego. Uma oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Não perca as oportunidades. Porque às vezes uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E talvez uma alma que a gente perca, a gente perde muito. Muito mesmo. Eu sempre falo com as pessoas que me acompanham. Eu estava falando essa semana com o pastor, com a pastora. Eu disse assim, o Senhor não curou a minha mãe. Mas através dela, estar dentro do hospital, o Senhor curou muitas vidas.
Porque até hoje tem pessoas que me mandam mensagem de uma oração que eu fiz junto com o pastor Márcio, uma visita das pessoas que estavam ali. Você olhava e dizia: não, essa vai morrer. E você olhava para minha mãe: não, ela não vai morrer, porque ela estava bem. Mas só Deus sabia como ela estava dentro dela. E essa semana eu até recebi a mensagem da mulher que disse: a minha mãe ainda está bem. Não precisou mais fazer nem químio e nem rádio. Então isso, amados, vale mais do que o mundo inteiro. Eu sempre digo: Deus, Ele não salvou, não curou a minha mãe, mas Ele curou outras pessoas. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Além disso, Ele salvou a vida dela. Porque Ele sabia que a intenção dela não era ser curada para adorar e servir ao Senhor. Então, quando ela aceitou Ele de coração, Ele levou. Porque Ele não perde uma alma. E nós também não devemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Então, amadas, não importa quem está pedindo, quem não está. Se alguém chegou na frente para falar, fale, não perca a oportunidade. Porque essa mulher não perdeu a oportunidade de receber a sua cura. E mais, além de tudo, ela recebeu a salvação. Além da cura, ela recebeu salvação. E poucas passagens na Bíblia relatam isso. As pessoas às vezes vêm para querer o bem que o Senhor tem para oferecer, mas não para servir o dono de todas as coisas. E que nós possamos servir a Ele na alegria e na tristeza, porque breve Ele virá para nos levar. E quem está preparado, irá. Amém? Vamos nos colocar de pé.